Mateus 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 1 em diante. Está escrito na palavra de Deus, do versículo 1 para frente. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Querida igreja, nessa manhã, já indo para o final do ano em curso, né? O ano de 2013, uma das coisas que nos vem à mente é a análise que nós podemos fazer acerca da nossa vida. Um final de ano é sempre uma espécie de ciclo. E é muito comum ouvirmos e nós mesmos fazermos planos. Analisamos como foi o ano que passou, passamos o nosso pensamento sobre as situações em que nos envolvemos e imediatamente pensamos que já tem um ano pela frente, que nesse próximo ano, coisas que fizemos neste ano, não queremos mais fazer. Ou coisas que não pudemos fazer neste ano que passou, agora queremos fazer. A vida humana é cheia de ciclos. Veja o nosso aniversário. Todos nós lembramos o dia que nós nascemos. A rigor, não tem nenhuma importância o dia que nós nascemos. Nenhuma. Deixa eu falar uma coisa muito simples. Não te serve para nada o dia do teu nascimento. Não faz nenhuma diferença. Mas nós somos cíclicos, então nós contamos a nossa vida em aniversários. E alguns amam os seus aniversários, outros querem esconder a sua data de nascimento. Como nós ficamos à mercê de algo que não tem a mínima importância? Mas ficamos, ou não ficamos? Alguns até se chateiam quando não recebem presentes, quando alguém não liga. Alguns medem a sua popularidade pelo número de parabéns que recebe.
Ah, meus irmãos, eu sei, irmãos, todos nós estamos envolvidos nos ciclos da nossa vida. Muito bem. Isso é com o aniversário, isso é com a família. Quando nós estamos envolvidos com crianças pequenas em casa, é um ciclo. Os pais passam muito em função daquele tempo da criança. Ser criança, os cuidados, as preocupações. Quando eles se tornam adolescentes, outro ciclo. E aí cuidar de um adolescente até ele, e aí fica naquela esperança, mas esse ciclo vai passar, ele vai deixar de ser, ele vai entrar na mocidade. Que ciclo. Parece demorado para alguns, principalmente para os adolescentes, parece demorado. Interessante os ciclos. E então o tempo vai passando e nós vamos entrando em todos os ciclos. E temos a impressão que eles são importantes para nós. Bom, eu volto a dizer, não tem nenhuma importância a data do aniversário, não tem nenhuma importância o temor e o terror da maioria dos ciclos da nossa vida. Nós somos um ser único, integral, que vai atravessando este tempo que o Senhor nos deu, que nós insistimos em medir por datas, mas que não é pautado por datas. Não há importância singular à data e às datas. Ainda mais, não há nenhuma importância em sermos jovens, crianças, adultos ou idosos. Não há valoração maior para um ou para outro. Todos somos uma coisa só. Mas nós insistimos em nos diferenciar. De alguma maneira nós queremos nos diferenciar. O jovem às vezes se orgulha por ser jovem. E o idoso se orgulha pela sua idade. E então, quanto mais pudermos nos diferenciar, quanto mais pudermos nos auto-personalizar, parece que a gente se sente bem com isso. Pois de alguma maneira isso aconteceu com os discípulos aqui em Mateus 18. Parece que eles quiseram discutir sobre quem poderia ser diferente, quem poderia ser melhor, quem seria mais bem tratado no céu. E aí eles fazem esta pergunta ao Senhor. Do versículo 1 para frente. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? O mais sábio? O mais vivido? Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Porque talvez os textos anteriores, principalmente do capítulo 14 para frente, há uma incidência muito forte do nome de um dos apóstolos, Pedro. O tempo inteiro, Pedro está sendo requisitado. O nome de Pedro aparece o tempo inteiro. E Jesus fala da sua partida. E fala que vai para o céu. E está comentando sobre o estado maravilhoso do céu. E eles, conhecedores do dia a dia, e eles preocupados com como seria depois, têm uma dúvida. E esta dúvida é: haverá diferenças lá no céu? Quem é o mega lá no céu? A expressão maior aqui está para isso, para mega. Quem é o superlativo lá do céu? Quem é o the best no reino dos céus? Quem é o bom no reino dos céus? Quais são as características que me diferenciariam ou que fariam a diferença de um de nós nos céus? Talvez tu dissesses assim: pastor, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei em ser o maior. Eu nunca pensei em ser o diferente no reino dos céus. Eu nunca pensei em ser melhor que os meus irmãos no reino dos céus. Eu nunca pensei nada disso, pastor. Talvez isso então não tenha aplicabilidade a mim. Mas a pergunta que eu faria é: por que então queremos ser os melhores em tudo enquanto estamos aqui? Por que então queremos ser marcantes? Por que então nos orgulhamos até dos nossos bons atos? Por quê? Será que seremos tão diferentes?
Será que teremos uma outra conversão nos céus? Alguns poderiam dizer, eu nunca pensei nisso. Para mim, entrando no céu tá bom. Sabe, estando entre os contados, é isso que importa. Bom, às vezes isso até esconde um orgulho. Às vezes isso até esconde uma falsa humildade. O texto parece demonstrar que os discípulos queriam sim ser considerados bons, aqui e lá. Queriam sim discutiam isso, discutiam entre eles acerca de quem poderia ser considerado melhor. Talvez tu nunca tenha pensado nisso, mas vale a pena pensar. Porque o maior, e o texto vai dizer que, sim, Deus considera alguém maior lá. Mas para Deus considerar alguém maior lá, Ele vai ver as suas obras aqui. Esse é o ponto. Para alguém ser considerado maior lá, porque Ele vai dizer ao final do texto, os irmãos leram, e eu vou repetir depois, Ele vai dizer, o maior no reino dos céus é. Então tem quem Ele considera sim, maior lá. Talvez você pudesse pensar, eu acho que não vai ter essa diferenciação, mas Jesus disse que Ele consideraria sim alguém bom lá. Mas não seria pelo que fizesse lá no céu, seria pelo que teria feito aqui. E é aí que vem então o entendimento da passagem. Quem é o maior no reino dos céus? Veja o que diz o versículo 1 ao versículo 5. A primeira característica do maior no reino dos céus. A primeira característica é quem se identifica com os perdidos. Quem se identifica com os perdidos. Vê o que o texto diz. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Irmãos, eu não preciso falar muito a respeito disso. Os irmãos têm uma consciência de que a criança, nestes tempos, não recebia o mesmo reconhecimento de um adulto. E eles eram, literalmente, excluídos, não contados nas genealogias. Eles eram, literalmente, deixados num patamar inferior. Assim era a criança. Como assim eram os órfãos, como assim eram as viúvas, como assim eram todos os que não tivessem de alguma maneira preeminência para se defender, para lutar, para trabalhar. Entre aspas, os improdutivos. Só que a resposta de Jesus, ela é um enigma. A resposta deles, quando eles perguntam quem será o grande, quem pode ser o maior, quem pode ser aquele que Deus denotará honra no reino dos céus, que começa aqui e termina na eternidade, Jesus toma um desprezado. Jesus toma um excluído. Jesus toma um perdido no entendimento deles, porque possivelmente a grande maioria das pessoas diria que não teria nem muita importância a salvação de uma criança. Mas a expressão é esta: se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, nem entrarão no reino dos céus. Essa é a resposta de Jesus aos seus discípulos.
Do que eles precisariam se converter, meus irmãos? Porque o texto diz, se não vos converterdes, do que eles precisariam se converter? De uma coisa chamada de ambição. Note que a ambição do homem parece começar aqui, e se o homem puder fazer plano, ele também tem ambição para os tempos eternos. Eles perguntam e querem saber, e gostariam que Jesus dissesse entre eles quem seria o melhor. Como que a gente se converte da ambição, meus irmãos? A ambição tem origem no ego. Sabe por que nós queremos ser muito melhores sempre que as pessoas? Por conta do nosso ego. Do eu que está aqui dentro. Tem um eu dentro de mim que o tempo inteiro quer se levantar e quer ser honrado. Tem um eu dentro de mim que o tempo inteiro quer ser aplaudido. Tem um eu dentro de mim que o tempo inteiro quer dizer melhor, maior, que faz as coisas certas. Pois os discípulos precisariam se converter deste eu, que eu estou chamando de ambição do ego, para o plano do Senhor. Converter-se do nosso eu para os planos do Senhor é um exercício que os discípulos precisariam fazer. Converter-se da ambição da minha vontade, do meu querer, para o plano do Senhor é um dever de casa do cristão. E fazer dever de casa, nós sabemos pelas nossas crianças que papai e a mamãe muitas vezes precisam ajudar. Pois esta é a minha pergunta aplicativa à igreja nessa manhã. Como está o dever de casa da conversão? Da conversão, da ambição do nosso ego para o plano do Senhor. Bom, era isso que os discípulos precisariam fazer. Não penso que era uma coisa muito simples, porque quando nós olhamos para a segunda expressão, talvez perguntaríamos, mas como eu poderia me tornar uma criança? Converter-me da minha ambição, dos meus sonhos estabelecidos, mudar a minha estratégia de vida para descansar nos planos do Senhor, talvez não seja uma coisa tão difícil. Mas o que é me converter, me tornar uma criança? Lembrem que um homem muito sábio fez a mesma pergunta para Jesus. Posso eu voltar a nascer de novo? Posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Quando Nicodemos fez essa pergunta a Jesus, eu imagino, olhou para o chão, olhou para o céu e pensou, meu Deus, realmente a sabedoria humana não vai muito longe. Meu Deus, como é difícil falar de coisas espirituais a alguém inundado das coisas carnais. A ideia que está aqui nesse texto é a ideia de alguém que faz a opção por viver na simplicidade, na franqueza, na obediência e na dependência de uma criança. Adultos caminham para a independência o tempo inteiro. E quanto mais eles podem ser independentes, mais felizes eles são. E quanto menos eles dependem de alguém, mais contentes, mais plenos eles se sentem. O texto está querendo dizer, quanto mais adultos, quanto mais sábios, quanto mais exercedores das melhores inteligências, a tendência é que serão pessoas mais soberbas, é que serão pessoas mais distantes do Senhor, é que serão pessoas mais firmadas na sua própria força. Uma criança não. As nossas crianças vieram à igreja nessa manhã porque seu pai, sua mãe foi lá e disse, põe a roupa, já tomou seu café? Vamos para a igreja. A maioria das nossas crianças, os pequenos principalmente, talvez nem lembrassem que nesta manhã nós temos um culto de adoração.
Mas o pai, a mãe, toma pela mão e diz: vamos. Meus irmãos, o que Jesus quis dizer, entre outras coisas, neste texto é que tem sim como ser considerado bom no reino dos céus. E a primeira coisa é se identificar com os perdidos, como uma criança, com os excluídos, como uma criança. E ele está chamando uma criança aqui mesmo. A expressão grega é muito simples, criança, paidia, criança. Chama uma criança e diz: olha, tem como ser o maior no reino dos céus. Mas não é pelo caminho da cobiça, não é pelo caminho da exaltação pessoal, não é pelo caminho de me provar que é bom. É pelo caminho da abnegação. É quando alguém sai do seu eu, abandona o seu eu, para se tornar dependente como uma criança. Todos aqueles que quiserem fazer esse caminho, e todos aqueles que orarem ao Senhor, exatamente como um dia o profeta Jeremias orou: converte-me e serei convertido. Muda a minha direção e andarei por outro caminho. Todo aquele que buscar o caminho da simplicidade, da obediência, da dependência, parece, à luz de Mateus 18, será considerado bom, sim, no reino dos céus. Bom, humilhar-se não é um caminho muito simples. Humilhar-se é pegar uma estrada para descer. Mas é assim que Jesus disse: quer ser grande, seja pequeno. Quer ser grande, identifique-se com o pequeno. Quer ser grande, olhe para o pequeno sem desprezo ao pequeno. Seja um pequeno. Aliás, é o que ele vai dizer logo depois, nos versículos 6 ao versículo 9. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta ou lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Segunda característica, meus irmãos, para ser considerado maior no reino dos céus. Ok? Talvez você continue a pensar: eu entrando no céu tá bom, eu não quero ser considerado maior no reino dos céus. Bom, mas deixa eu dar um choque de realidade em você, em nós. Por que então nós queremos ser sempre os melhores aqui? Será que nós caminharemos ou trilharemos o caminho de um tempo assim de egoísmo para um tempo de virtude, e o que nos diferenciará será a nossa morte? Será que caminharemos um tempo de egoísmo enquanto temos vida, mas na nossa morte seremos tomados então de todas as virtudes? Será? Será que haverá uma espécie, um tipo de conversão na nossa morte? Não, meus irmãos. O reino dos céus começa agora. Já começou. Como um balde de água que foi jogado no chão, passou pelos nossos pés e nós estamos dentro do reino dos céus. Então, através da nossa salvação, nós nos tornamos cidadãos do reino dos céus. E se somos cidadãos do reino dos céus, Deus está nos considerando bons ou não no reino dos céus, pelo que fazemos. Então, quando eles perguntam quem será, porventura, maior, o maior no reino dos céus, Jesus responde a sua pergunta dizendo: é fácil de descobrir. Olhem para as suas vidas e vocês verão. A primeira característica é quem se identifica com os excluídos, com os perdidos. E a segunda característica é quem teme as causas da perdição. Quem teme as causas das quedas, porque o próximo texto vai dizer tudo isso que nós vimos. Tropeços, então ele diz: quem será o maior? Quem não faz um pequenino tropeçar.
Quem será o maior? Quem olha para o escândalo e foge dele? Quem será o maior no reino dos céus? Quem valoriza santidade. São 3 coisas que estão no texto, fáceis de entender. Quem será o maior? Quem será considerado bom? Quem o Senhor olhará e dirá, servo bom e fiel? Primeira característica, quem se identifica com os excluídos. Segunda característica, quem não olha de cima para baixo a partir do seu patamar de fé. Quem olha e vê que não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo, estaria perdido também. Então, as 3 coisas. Irmãos, uma das piores coisas que pode existir é levar pessoas ao tropeço. Uma das coisas piores que pode existir é aceitar o escândalo como uma coisa normal. Uma das piores coisas que pode existir na vida de um cristão é ele desprezar a santidade. Reverendo, eu não sei como é que se lida com santidade. Eu não sei como é que se lida com tentação. Eu não sei como é que se lida com provação. Vou te falar numa palavra simples. Tentação é vencida por uma ação drástica. Tentação é resistida e é vencida por uma decisão que se toma, mesmo que doa. O texto chega a dizer, escândalos sempre acontecerão, mas ai daquele por quem o escândalo acontecer. O texto chega a dizer, se o teu pé, a tua mão ou o teu olho te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora. Tá, talvez você dissesse, mas Deus quer que então nós cortemos nossos olhos? Não, não é isso. É uma figura de linguagem para dizer o quanto uma ação deve ser drástica em favor da santidade. O quanto deve ter de esforço por parte de alguém que quer empreender um ritmo de santidade ao Senhor. A dor de uma abnegação por alguém que diz, meus pecados ofendem ao Senhor e eu não vou mais agir assim. E eu vou dar marcha ré neste caminho de perdição agora. Meus irmãos, nós vivemos e convivemos com tentação e provação o tempo inteiro. O que Jesus queria dizer sobre alguém ser considerado grande no reino dos céus, pois era alguém que temia essas tentações, verdadeiramente temia e verdadeiramente se posicionava, porque sabia que as causas da perdição normalmente são essas: aceitar o escândalo e desvalorizar a santidade. Vou dizer em palavras simples, quem desvaloriza a santidade mais cedo ou mais tarde vai cair. Quem abre mão de uma vida de culto diante do Senhor mais cedo ou mais tarde vai ofender ao Senhor com a sua vida. Vai ofender a santidade do Senhor com os seus atos. Quem abandona os princípios, dentre eles as orientações, sejam santos, sejam separados, sejam diferentes, sejam meus filhos, ajam como meus filhos. Confiem em mim, ao invés de confiar nos seus esforços. Olhem para mim, ao invés de olhar para as artimanhas deste mundo. Quem desprezar as palavras do Senhor, mais cedo ou mais tarde, estará em má situação diante do Senhor. Foi isso que Jesus quis dizer. Olhem o caminho de vocês, vejam para onde vocês estão indo e vejam que o que vocês estão fazendo pode levá-los a serem grandes no reino dos céus, mas podem levá-los a nem entrar no reino dos céus. Por isso, querida igreja, a minha palavra é muito objetiva. Não despreza a santidade.
se desprezar a santidade, vai se afastar da santidade de Deus. Se abandonar o caminho de buscar a Deus, de orar ao Senhor, vai confiar na sua força, vai confiar na força ou nas forças que estão ao redor. E isso não terminará bem. Quem temer as causas da perdição, quem temer os atos que estão sempre sendo praticados para nos afastar do Senhor, quem não temer, mais cedo ou mais tarde tropeçará, estará envolvido em escândalo e perderá de vista a santidade. Pastor, é muito difícil ser santo, pastor. É mais fácil ser como o mundo é. Ser santo é difícil. Bom, eu olho para o texto, para alguns textos bíblicos, e vejo que não é assim. Isso não é um bicho de 7 cabeças, isso não é uma coisa intransponível. Bom, eu olho para os textos e vejo uma forma de Jesus falar. Ele disse, quando falar com o Pai, ora e diga, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus irmãos, muitas das tentações nos sobrevêm porque não oramos ao Senhor. Porque não pedimos, Senhor, me livra disso. Meus irmãos, muitas das tentações estão sobre nós, dominam as nossas vidas por causa desse outro esquecimento daquilo que o Senhor Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele falava aos seus discípulos no Getsemane. Meus irmãos, alguns se acostumam com as tentações, acham que é assim mesmo, é da vida, é normal, somos isso mesmo. Mas a palavra nos ensina que tem como prevenir. E muitas vezes caímos por negligência e não prevenir. Então o texto ou os textos bíblicos nos ensinam que a vigilância e a oração são sim formas de vencer tentação e talvez orar seja a ação mais drástica nesse momento das nossas vidas. Pastor, orar é tão fácil. Orar é tão fácil. Pastor, ler a Bíblia é uma coisa tão fácil, tão simples. E a pergunta que eu faria é, e por que nós não fazemos isso o tempo todo então? Irmãos, há promessas para quem quer vencer as tentações. Os textos bíblicos nos mostram. Paulo, falando aos coríntios, disse, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quando o autor aos Hebreus escreveu sobre tentação, da mesma forma, preocupado sobre o estado e as consequências que a tentação produzia na vida da igreja, disse assim, pois naquilo que ele mesmo sofreu, ou seja, Jesus Cristo, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Com isso, irmãos, eu quero dizer que aqueles que passam por tentações são orientados a buscar ao Senhor. A nas suas orações falarem, Senhor, o Senhor que sofreu as mais altas, as mais terríveis tentações, me ajuda nas minhas. E por último, quando Tiago escreve, ainda falando sobre tentação, provação, ele diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Pastor, eu não sei direito o que é provação e nem sei direito o que é tentação. Vou em 2 linhas tentar, de maneira muito simples e objetiva, dizer que é possível também entender o que é provação e o que é tentação. A tentação tem origem no diabo. É o diabo que tenta. E a tentação é para destruir. E a tentação vem pelo caminho do pecado.
definição de tentação, de maneira simples, não completa, obviamente. Tentação tem origem no diabo. Tem origem no diabo, tem objetivo de destruição. E normalmente vem pelo caminho do pecado. Isso é tentação. Quer saber como está sendo tentado? Está sendo tentado a ter na sua conta dinheiro que não é seu? Está sendo tentado por uma terceira pessoa no seu relacionamento? Tu está sendo tentado sim. Tu não está sendo provado por Deus. Tu está sendo tentado pelo caminho do pecado. O alvo é a tua vida. O alvo a ser destruído é você mesmo. É a instituição que você está dentro. Você está sob tentação. Pastor, mas eu sou crente, eu sou tentado. É sim. É sim. Isso é tentação. Provação é diferente. Dá para entender a diferença entre tentação e provação. A provação vem de Deus. É Deus quem prova os corações. Então a origem da tentação é o diabo. E a origem da provação é Deus. A provação não é para nos destruir. A provação é para nos aprimorar. A provação é para que passemos nos testes. A provação é para que, através de um bom testemunho, sejamos considerados obreiros aprovados. Conforme está escrito aqui em Tiago. E a provação não vem pelo caminho do pecado, porque Deus não se usa do pecado para aperfeiçoar os seus filhos. Deus se usa, sim, da sua forma, dos critérios de obediência ou desobediência. Então Deus faz isso, para que eu e você façamos, entendeu? A aprovação vem dos mais altos ideais, a aprovação vem de Deus para nos aprovar. A tentação não, a tentação vem para destruir. Porque ela vem de quem quer destruir. Meu irmão, eu e você somos constantemente postos à prova. Ou por provações, ou por tentações. Identificar e temer faz parte da maturidade cristã. E aqui nós temos Jesus então falando, dos versículos 6 a 9, isso. Quem é o maior no reino dos céus? Primeiro, quem se identifica com os excluídos, com os perdidos e sente-se como um deles. Segundo, quem teme as causas da perdição. E em terceiro lugar, e talvez de maneira mais difícil, e eu vou gastar 10 minutos para expor este texto, está do versículo 10 ao versículo 14, que é quando o texto nos mostra no versículo 10 que nós não deveríamos desprezar as coisas pequenas. A expressão pequeninos aqui já não é mais criança, a expressão é mikros, no grego, mikros. Vejam, diz o texto, não desprezeis a qualquer um destes micros pequenos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Irmãos, aqui uma observação. Eu já vi este texto ser pregado para dizer que todas as crianças são salvas, porque no começo Jesus diz, vinde a mim as criancinhas. Eu já vi esse texto pregado para defender que cada um tem o seu anjo da guarda, porque aqui está dizendo que os seus anjos estão diante da face de Deus. E já vi esse texto sendo pregado também para dizer que predestinação é heresia, porque Deus salvará a todos, porque lá no final do texto diz que Deus quer que todas as crianças são salvas. Com todo o respeito, esse texto não fala de nenhuma dessas três coisas. Esse texto não fala de salvação infantil só por ser criança, e é muito simples. Se todas as crianças são salvas, que pena que você cresceu então. Teria sido melhor morrer criança. Porque como é esse negócio? Criança é salva e daí fica adulto e corre risco de não ser mais salvo? Não tem lógica esse negócio. Não. A salvação é um ato de fé que Deus entende no coração da pessoa e a salvação é por Jesus Cristo e não tem jeito. Não é porque é criança que é salva e também não é porque é criança que é condenada. Agora, cabe aos pais instruir seus filhos no caminho, para que assim e quando forem adultos não se esqueçam do que aprenderam. Mas a salvação não depende de ser criança. Então, isso aqui não ensina salvação
de crianças. Também não ensina que cada um tem um anjo, porque isso é um negócio muito perigoso também. Há muitos textos para contrapor essa teoria. Nós parece que não temos, um anjo para cada um de nós. Agora, que os anjos estão a serviço do Senhor, estão, num ato de obediência ao Senhor. Que eles têm e querem ver e gostam e se alegram na salvação dos cristãos, parece que também é verdade, porque diz que há júbilo no céu quando um pecador se converte. Ok, mas parece que não temos um serviçal como um anjo da guarda. Então, se esse texto não ensina isso, e nem eu quero que você ache que tenha um anjo seu como seu anjo da guarda. Parece que a Bíblia não afirma isso. Os anjos, eles existem e eles trabalham para o Senhor e prestam contas para o Senhor e cuidam sim aqueles que o Senhor quer que cuide. Mas não é esse texto que faz a defesa do anjo da guarda. E também esse texto não está dizendo que predestinação é uma heresia, porque Deus quer que todos sejam salvos. Porque Deus salvará a todos. Quando o Senhor Jesus enviou o seu Filho, Ele enviou o seu Filho com poder sim para salvar a todos no mundo. O seu sacrifício é suficiente, sim, mas quem entenderá será o eleito. Quem entenderá será aquele que o seu nome está escrito no livro da vida desde a eternidade. Então, esse texto não está falando dessas três coisas. Esse texto tão somente está falando, tão somente está respondendo a uma pergunta dos discípulos. Quem é o maior no reino dos céus? O maior no reino dos céus, por fim, é aquele que verdadeiramente valoriza o que se perde. Por isso que o texto está falando da parábola das ovelhas, ou da ovelha perdida. Quem valoriza o perdido é a terceira característica, então. Quem é o maior no reino dos céus? Quem se identifica com os perdidos. Quem teme as causas da perdição e quem valoriza os perdidos. A primeira palavra é quem não despreza, quem não olha de cima para baixo, quem não olha com desdém, quem não olha com descaso, quem não faz da sua fé um ato de orgulho. Quem é o que valoriza o perdido, meu irmão? O que socorre o perdido. Mais alegria há na benfeitoria do que no fato de possuir as ovelhas. Mais feliz fica o pastor em buscar a ovelha que se perdeu do que em ter 99 dentro do seu aprisco. Quem valoriza os perdidos? Quem compreende essa vontade de Deus? Quem compreende que o sacrifício de Jesus foi para resgate de ovelhas perdidas? Quem é o maior no reino dos céus? A pergunta dos discípulos. Quem valoriza o plano de Deus? Quem entende que o plano de Deus é um plano de ação específica para salvar o que estava perdido. Não é assim que está no texto? Veja o versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Por isso, meus irmãos, olhando para o texto, nós sempre vamos perceber que o plano de Deus é um plano ativo, que todos os dias Deus está resgatando pessoas, que todos os dias Deus está salvando pessoas, que todos os dias os perdidos da casa de Israel estão sendo chamados a voltar para o aprisco. Quem é o maior no reino dos céus? Quem entende essa vontade, quem compreende que Deus está em ação, quem se coloca à disposição para contribuir nesse plano. Quer ser grande? Quer ser pequeno? No reino dos céus? Dependerá da vida. Quer ser considerado servo bom e fiel? Dependerá dos atos de cada um. Queremos agradar ao Senhor? O faremos com os nossos atos. Queremos chegar ao final do ano e fazer uma análise lúcida da nossa vida? Olhemos para os nossos atos. Lembrem daquela expressão antiga, mas que faz sentido.
de boas intenções, o inferno está cheio. O cristianismo não é só um ato de boa intenção. O cristianismo não é só um ato de esperança. O cristianismo não é só uma vida de esperança. O cristianismo é, sim, um dever de casa a ser feito, ano após ano. Gostamos de ciclos? Queremos viver dentro dos ciclos? Isso é bom e ruim. E a parte ruim é que de vez em quando temos de fazer as nossas análises. A criança tem que fazer análise, como está a minha vida como criança? O adolescente tem que fazer a análise, como é que está a minha vida como adolescente diante de Deus? O jovem tem que fazer a análise, como está a minha vida como jovem diante de Deus? E o adulto tem que fazer a análise, como está a minha vida? O que eu fiz com os tantos anos que Deus já me deu? Porque de tudo isso, parece que o texto parece que está falando sobre isso. É que isso vai definir se você é grande ou pequeno no reino de Deus. E eu arriscaria uma coisa, se até hoje você nunca se importou com ser grande ou pequeno no reino de Deus, passe a se preocupar. Porque Jesus disse que alguns seriam sim considerados grandes no reino de Deus. E dependeria das suas ações. E eu quero concluir dizendo isso, irmãos, Deus está resgatando as suas ovelhas. Jesus está em obra, trabalhando o tempo inteiro. Jesus valoriza os perdidos da maneira que talvez nós deveríamos valorizar. Está escrito assim, em João: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus disse isso logo em seguida a ter aquela conversa com a mulher samaritana. E então, quando Jesus falou à mulher samaritana, e ela foi até a cidade de Sicar, e falou de Jesus à cidade de Sicar, e os homens de Sicar vieram até o poço de Jacó, e encontraram Jesus, e Jesus falou de salvação aos samaritanos, que eram inimigos dos judeus. Logo em seguida, os discípulos perguntaram, que é isso que estás fazendo? Aí Jesus disse, vocês acham que a ceifa, que ainda não começou a hora, mas olhem, os campos já estão brancos. É hora de ceifar. É dessa maneira que Deus se preocupa com os perdidos. Jesus faz a obra como Salvador e a partir daí os discípulos fariam essa obra. E nós somos estes discípulos, meus irmãos. Eu quero convidá-los a olhar para o texto e para a resposta de Jesus e entender que com amor Ele nos convida a sermos sim grandes no reino dos céus, mas isso dependerá das nossas ações. Muitas vezes não queremos ser grandes no reino dos céus porque sabemos que não temos as ações que nos levam a ser agradáveis ao Senhor. Muitas vezes dizemos, não, isso é demais para mim, porque não queremos ter o compromisso de sermos servos bons e fiéis. E o texto está nos convidando a rever este pensamento. O maior é o menor, o micro. O maior é o que tem temor, medo dos escândalos. O maior é o que tem misericórdia e que estende a sua mão e ajuda verdadeiramente o perdido. Essa é a definição de um bom cristão. Quem é o bom cristão? O que se sente como uma criança, dependente. Quem é o bom cristão? O que tem medo dos escândalos. Não quer se envolver, mesmo que haja muitos. Quem é o bom cristão? Aquele que exerce a misericórdia e não só fala de misericórdia. Por tudo isso, meus irmãos, o motivo da nossa oração é, Senhor, faz-nos dia após dia, nessa virada de ano, ajuda-nos a nos fazer cristãos, ativos. Ajuda-nos nessa caminhada que temos. Ajuda-nos a não nos acostumarmos com uma vida dissociada de prática cristã. É um grande desafio. Você quer fazer uma análise da sua vida? Põe a sua vida no painel. Veja os seus atos. Não tenha medo do que os atos da sua vida vão mostrar. Tenho certeza que é um bom momento para avaliar a sua vida cristã. Como seu servo, eu gostaria de te conduzir nesse processo.
Avalie a tua vida como cristão. Não tema nem mesmo os fracassos da tua vida como cristão. Interessa ao Senhor que nós sejamos uma igreja mais santa. Interessa ao Senhor que nós sejamos uma família que ouve ao seu Pai, obedece ao seu Pai, faz as coisas que o seu Pai pediu para fazermos como filhos. Interessa ao Senhor que a nossa vida avance em santidade. Interessa ao Senhor que os pecados sejam odiados. Pecados por comissão e pecados por omissão, que são os que nós cometemos por não fazer nada. Interessa ao Senhor uma igreja que cresça em conhecimento, graça e sabedoria. Interessa ao Senhor que enviou o seu Filho, que nós nem temos retratos, que nós não temos imagens, porque não é isso que vai lhe fazer mais cristão, mas o que está dentro do seu coração. Interessa ao Senhor Jesus que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro viva em fidelidade ao Senhor. Interessa ao Senhor que os pais da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro sejam pais que honrem ao Senhor na sua vida familiar. Interessa ao Senhor que na sociedade vivamos com zelo, com honra e não sejamos reconhecidos como réprobos pelos nossos pecados, por cairmos nas tentações como todo mundo cai. Interessa ao Senhor que enviou o seu Filho e que com o seu sangue nos comprou, que sejamos diferentes, meus irmãos. E se isso for orgulho, que Deus me perdoe. Eu não queria de maneira alguma que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro se orgulhasse de ser santa. Porque não é para orgulho que ela deve ser santa, mas é para a glória do Senhor, é para que em cada ato o Senhor seja glorificado por isso. Mas interessa que essa igreja não seja confundida com a maioria do que nós temos visto de cristianismo nesses dias. E isso, meus irmãos, não se faz com boas intenções, não. Isso se faz com atitudes drásticas. E eu quero convidar a igreja a um ato de drasticidade, talvez. Final do ano é um bom tempo para avaliar como está a nossa vida cristã. Avalie a tua. Se perceber que ela está mais ou menos, está ruim para o seu lado. Não está legal. Talvez tenha sido um ano quase perdido até. Irmãos, eu louvo ao Senhor pelo que a palavra pode fazer no nosso meio. E a palavra pode melhorar sim a nossa vida cristã. O que ela está fazendo, eu não sei, é muito pessoal, é muito subjetivo. Mas eu tenho certeza que quando os discípulos ouviram o que o Senhor Jesus disse, eles pensaram acerca das suas vidas. Se quer pensar acerca da sua vida, pensa agora, por favor. Porque interessa ao Senhor Jesus que eu e você sejamos cristãos melhores. Para a sua glória, interessa sim. Interessa. Fechemos os nossos olhos por um instante para orar e então cantar. Nós temos sempre tantos motivos para cantar. Senhor poderoso, eu oro nessa manhã com o coração apertado, Senhor, porque com aquela sensação que mais um ano passou e eu tive a oportunidade de me tornar, Senhor, mais aplainado, mais polido, mais humilde. E não consegui ser. Senhor, quando a gente pensa em posição, a gente sempre pensa em posição mais alta. A gente sempre pensa em algo a conquistar. Mas a Tua palavra diz que maior no reino do céu é aquele que almeja uma posição mais baixa, um lugar mais baixo, um lugar mais humilde. Aquele que aceita ser categorizado abaixo dos outros. Aquele que não almeja tantas honras e tantas recompensas. Senhor, como é difícil o caminho da humildade, Senhor. Como é difícil o caminho de sentir dentro do nosso coração que é melhor dar do que receber.
Senhor, nós somos acostumados a receber, queremos sempre receber. Não queremos, em hipótese alguma, ser machucados. Parece que defendemos o nosso orgulho de tal maneira que ele não seja tocado em nenhum momento. Senhor, como é difícil ter uma opinião modesta acerca de nós mesmos. Senhor, como é difícil nos comportar com um modo modesto, destituído de arrogância. Senhor, que caminho difícil o Senhor nos faz percorrer, o caminho do vaso moldado pelas mãos do oleiro. Senhor, mas por mais que doa esta oração que eu faço para mim e para os meus irmãos nessa manhã, molda-nos, ainda que doa. Molda-nos como vasos de honra, para a tua honra. Meu Deus e meu Pai, pela tua palavra, instrui a nossa vida e faz-nos dia após dia crescentes na graça. Ensina-nos que este caminho é melhor do que os outros, que este caminho põe o Senhor no centro das nossas vidas e o Senhor é visto em nós através destes atos. Senhor, esta é a oração que eu faço nesta manhã. Seja visível em nós, por favor. Obrigado por este ano que passa, mas também obrigado pelo tempo de reflexão que o Senhor nos dá e pela esperança de termos um ano realmente ainda melhor do que foi o de 2013. Assim nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.